A mensagem de reflexão de hoje, na palavra de Deus, Evangelho segundo São Mateus, a partir do versículo 23, indo até o versículo 27. Tempestade, presença de Jesus e a providência de Jesus. O texto bíblico diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados ouvintes, são tantas as lições que podemos nós tirar desse texto. Dá para a gente meditar nesta palavra durante vários dias. Aqui a gente entende que aqueles homens andavam com Jesus e que Jesus era com eles. E eles haviam obedecido à voz de Jesus, porque diz o texto bíblico que está em Marcos 4:35 até 41 e em Lucas 8, de 22 a 25, que eles obedeceram uma ordem de Jesus, atravessar para o outro lado. E de repente Jesus estava ali, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Jesus era com eles e eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Mesmo assim veio uma tempestade. Jó era um homem reto. Jó era um homem que atendia Deus em tudo. Todas as ordenâncias de Deus, Jó obedecia. E meus amados, mesmo assim, Jó passou pela aprovação que passou, pela luta que passou. Jó foi provado. Esses homens andavam com Jesus, ouviam Jesus, viam Jesus fazer grandes milagres. Eles viram Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus libertando, Jesus dando visão a cego, fazendo coxo andar. Eles viram até Jesus ressuscitar mortos. E meus amados, Jesus estava ali no barco e veio a tempestade. Eu estou na igreja, eu estou com Jesus. E veio uma tempestade em minha vida. É, sim. Há um propósito em tudo que acontece em nossas vidas. O versículo 25 diz que os discípulos vieram acordá-lo. Porque na parte final do versículo 24 diz: entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, eles começaram a clamar, ou seja, a gritar: Senhor, salva-nos, perecemos! Ou seja, morremos. E eles acordaram Jesus. No verso 26, a parte A, o texto diz: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus disse, afirmou, declarou que aqueles homens eram homens de pequena fé. E muitas vezes nos falta fé, e muitas vezes pode faltar em você fé, acreditar, confiar que Deus é poderoso, amoroso, misericordioso suficientemente para operar o milagre que tu precisas, homem e mulher. A parte final do versículo 26 diz: e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança.
Você tem ideia qual é o Deus que você serve, se você é um servo de Deus? Você tem ideia do poder de Deus, da grandeza deste Deus que eu estou a pregar, a anunciar para você, meu amado ouvinte internauta? Jesus, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, com sua palavra, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Só a palavra, oh glória a Jesus, só a palavra do Filho de Deus foi suficiente para cessar o vento e as ondas se acalmaram. E os homens que estavam com Jesus, versículo 27, maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? O versículo 27 nos traz uma lição. Aqueles homens conheciam Jesus, viam os milagres de Jesus, conheciam o testemunho de Jesus. Eles conheciam Jesus não somente por ouvir falar, mas eles já tinham visto Jesus operar milagres e maravilhas. Porém, em meio à luta, em meio à tempestade, eles temeram, eles chegaram a duvidar do poder de Jesus. Porque o versículo último, ora lido, diz: eles perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E muitas vezes a gente está andando com Jesus, servindo a Jesus, caminhando com Jesus, vendo o agir de Jesus, mas a gente não tem noção do grande poder de Deus, do quão grande poder, graça, misericórdia, amor de Jesus para conosco. Minha irmã, meu irmão, creia que Deus, que Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Santa, é capaz de resolver o teu problema, de acalmar a tua tempestade, de fazer as ondas que cobrem o barco, jogam o teu barco para lá e para cá. Deus é capaz de fazer as ondas se acalmarem e o vento cessar. Com esta reflexão, nós iniciamos mais um programa.